Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 75 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos episódios teremos outros conteúdos em outros formatos. E todos serão informados por lá. E se você já está seguindo a gente, já sabe que toda segunda-feira, meio-dia, tem uma live, a live na medida. Eu e o Dr. Lucas de Francisco Carvalho falamos sobre avaliação psicológica, entrevistamos autores de teste, entrevistamos editoras, enfim. Estão todas salvas lá, mas se você quiser acompanhar ao vivo a gente, toda segunda-feira, meio-dia, tem live por lá. O nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você também pode ouvir Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e YouTube. E você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aí pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Eu gostaria de fazer aquele pedido especial para você que está nos ouvindo. Se você é um ouvinte já de casa, você já sabe. Se você é um ouvinte novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu sempre vou falar isso aqui quando eu falo de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, nos seguir no Spotify, nos avaliar lá no Spotify. E eu sei que isso é repetitivo, mas é muito e muito importante para o crescimento e a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse é um conteúdo 100% gratuito. Então, todos os convidados que gentilmente dividem as suas experiências aqui conosco, eu participo de forma gratuita também. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos. Tem custo de edição, tem custo da manutenção, enfim, das hospedagens, criar pauta, gravar, postar, todo o tempo envolvido nisso. Então, tudo isso gera um custo. Se você está gostando, se você acha que esse conteúdo é relevante, eu só peço uma ajudinha nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo assim para outras pessoas. Então, desde já, agradeço muito para você que está ajudando a manter esse projeto em pé. Você que foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação, você que começou a nos seguir lá no Spotify, que deixou as suas estrelas por lá. Isso é por episódio, tá, gente? Pode comentar todos os episódios, que é ótimo. Que comentou, então, que falou pode ser muito bom, gostei, enfim, que encaminhou o episódio lá pelo Spotify. Então, muito obrigado. Você está ajudando a manter esse projeto e a divulgar informações sobre saúde mental e bem-estar. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. Vamos para o episódio. E hoje nós vamos falar aqui com o Fábio. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas já vou adiantando aqui. Eu conheci ele faz um tempinho em Vitória. A gente se trombou lá, depois a gente se trombou em outros momentos, mas dando aula na pós-graduação. Ele vai se apresentar, eu já dava algumas aulas que eu li alguns artigos dele, aí a gente foi se conhecer ali pessoalmente. Ele vai se apresentar e vamos falar desse tema que vocês já viram aqui na capinha do nosso episódio. Manda ver. E aí, Fernandão, muito prazer, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse momento, batendo esse papo maravilhoso. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande para a gente conversar sobre temas que, para mim, são muito importantes e que, para alguns psicólogos, podem ser até novidade, que é falar de trânsito e mobilidade.
É isso? Exatamente, né? Porque assim, a gente começou a falar um pouquinho antes, né? É um tema que na graduação praticamente não se vê. Mas fala um pouquinho da sua trajetória dentro dessa área. Eu lembro que a gente se conheceu, então, que a gente falou um pouco disso, mas até o pessoal que está ouvindo saber um pouco da sua relação com essa área do trânsito e de mobilidade, né? Acho que é algo mais recente, mas na área, assim, mas como que é a sua relação? Como é que você chegou nisso? Beleza, então vou começar de trás para frente, né? Ótimo. Atualmente eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de uma cidade do interior chamada Santa Cruz. Fica em torno de 1 hora e 40 minutos da capital. E aqui, no curso de psicologia, nós completamos 10 anos de curso, e nesses 10 anos de curso, a gente tem trabalhado em algumas oportunidades com o comportamento no trânsito, seja em disciplinas dentro da graduação, seja em estágios curriculares obrigatórios ou não obrigatórios. Então, no momento, esse nosso trabalho se reflete em profissionais já formados, Legal. com algum conhecimento dentro da área de psicologia de trânsito. Atualmente eu também presto algumas atividades de consultoria, de pesquisa, né, e extensão. Uma delas diz respeito a um projeto de educação para o trânsito numa escola. E isso tem frutos bastante importantes, né, que ao longo da conversa a gente pode ir explorando. E ao longo da minha graduação, né, eu conheci a psicologia do trânsito na minha graduação, numa disciplina optativa, e eu fazia o 2º ano, e desde então não larguei mais, desde a minha graduação, e aí fazem mais de 20 anos que eu estou dentro dessa área. Mas foi numa disciplina optativa também. Foi numa disciplina optativa também. Né? Quer dizer, não está falando de 20 anos atrás, ainda menos frequente assim, do que é hoje ainda. Eu conheço algumas faculdades, eu cheguei a fazer algumas que tem como optativa, assim, né, esse conteúdo. Mas você já tocou num ponto, né, desse projeto de educação para o trânsito dentro de uma escola, por exemplo. Mas como a gente pode definir essa área? Até porque eu sei que a gente tem uma questão do trânsito. Hoje a gente fala muito em mobilidade, né? Dentro dessa área. O que seria essa área e o que a psicologia está ali fazendo ali nesse intercâmbio? Porque eu imagino que como a neuropsicologia, que é uma área multidisciplinar, quando a gente fala de psicologia do trânsito, não tem como você não estar ligado a outras áreas, outros fazeres ali. Como que a gente pode definir o que é efetivamente essa área de psicologia do trânsito? Entendi. Bom, para a gente entender psicologia do trânsito, é importante a gente entender, Fernando, o quanto o trânsito e a mobilidade é importante para a nossa vida. Perfeito. Se a gente não entender isso como aspecto central, não tem razão de a gente estabelecer uma psicologia de trânsito. Então, cada um de nós, se você parar para pensar na própria rotina, você acorda, toma café e vai sair para trabalhar, né? Bom, isso tem mudado um pouco, o teletrabalho tem cada vez mais ocupado, né? Mas, em geral, o trabalho está fora de casa, né? Então, você vai caminhar, vai de bicicleta, vai de patinete elétrico, vai de metrô, vai de automóvel. Então, e aí, o seu dia, ele é repleto de deslocamentos que nós fazemos por diversas formas, até chegar em casa, final da tarde. Então, sem essa possibilidade de um deslocamento, a nossa vida fica praticamente impossibilitada. Se a gente pensar na pandemia, né? Naquele isolamento social que a gente ficou em casa, né? Então, quantos prejuízos à economia, quantas dificuldades na socialização, a gente teve que se reinventar um pouco. Então, logo houve a possibilidade de retornar à nossa vida, as pessoas foram se deslocar, quer dizer, é um aspecto essencial, seja para o nosso bem-estar, seja para evitar a contaminação na época, né? Então, sim, a gente não se deslocava para evitar a contaminação, dada essa nossa necessidade. Então, a mobilidade é essa característica nossa essencial. A gente precisa se locomover, se mover, isso em vários sentidos. Então, se você machuca um braço e fica com ele na tipóia, depois você vai ter uma certa dificuldade para voltar ao movimento e talvez você precise de fisioterapia. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo da necessidade de movimento. Então, nós precisamos nos mover para acessar os bens públicos, o lazer, a cultura, para que as mercadorias possam circular, a riqueza possa circular pelo país. Então, para cuidar dessa necessidade de movimento, entra aí o trânsito. O trânsito, então, é um sistema organizado de leis, de infraestrutura, que pretende, então, dar conta de organizar e trazer maior segurança, trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, entra como uma forma de organizar essa nossa necessidade básica
e um direito básico que é o transporte. Uhum. Então, esse é um aspecto central, essa é uma necessidade humana. E aí, então, a psicologia se faz presente nos diversos lugares, contextos e espaços. Então, no trânsito, a psicologia vai tanto produzir conhecimento em relação a como as pessoas se deslocam, comportamentos de risco, promover o bem-estar nesses deslocamentos, e também vai produzir intervenções para que esse deslocamento seja feito de maneira mais harmoniosa, segura e traga maior qualidade de vida para as pessoas. Então, a psicologia do trânsito pode ser definida nesses termos como uma área científica da psicologia que se dedica a estudar o deslocamento humano, seja por diversos meios de transporte, não só o automóvel, não só o motorista, e não só as ruas, né, como se costuma associar o ambiente do trânsito. Bom, você toca em dois pontos importantes, que eu costumo falar, onde que a psicologia pode atuar? Só onde tem gente, né? É mais ou menos isso, e no trânsito, enfim, na mobilidade é só onde tem gente, né? Então, já tem uma aplicação aí, né? Mas você tocou nessa questão, eu me lembro não só do trânsito, enquanto trânsito, carro, né, que a gente vai estar associando, mas mobilidade de forma geral, né, deslocamento. Acho que você trouxe a questão da pandemia, que afetou diretamente toda a estrutura social, né? Mas é essa questão de a gente pensar de qualidade de vida dentro desse contexto também. E que aí depende de um ambiente bastante normativo, né? Um ambiente bastante regrado de normas e regras que não, assim, estão em constante revisão também, né? Não é algo final, até porque agora vai começar a vir carro autônomo. Eu tô até interessado em saber se já existe algum estudo ou se você já viu alguma coisa da psicologia com a relação de carros autônomos, tá? Era uma pergunta que eu já tinha para fazer. Mas como que você vê isso no Brasil? Que obviamente tem um sistema de trânsito e tal, e fora, a atuação, as linhas de pesquisas, elas se conversam ou é algo bastante ligado assim à questão territorial, à questão do ambiente? Como é que é essa relação fora do país, assim? Então, a psicologia do trânsito, ela vai espelhar um pouco as necessidades do seu contexto, né? Então, as nossas necessidades, as possibilidades de trabalho, de intervenção, elas são muito associadas ao que o contexto vai possibilitando. Então, tem um pouco desse tempero regional, cultural, que vai refletir necessidades específicas, mas, obviamente, existem questões que são preocupações gerais. Então, todos os países têm preocupação com a segurança, todos os países têm preocupação com o bem-estar, com a qualidade de vida, desenvolver as potencialidades humanas. Então, nesse sentido, há uma preocupação que é comum, né? Como fazer com que as pessoas possam exercer esse direito, exercer essa necessidade básica de deslocamento, mas sem prejuízo para si ou para os outros em termos de mortes ou lesões graves e também sem prejudicar o meio ambiente. Então, quando se pensa em trânsito, geralmente se pensa em acidentes, em mortes, né? Inclusive, esse termo acidente ele foi revisto nas nossas políticas públicas e a gente tem adotado mais sinistro. Sinistro. Fazendo relação que acidente tem uma associação com algo que é ao acaso, que é fortuito, que é imprevisível. Então, isso dava margem para algumas pessoas que cometiam crimes dizer, olha, eu bebi, dirigi, mas eu não costumo fazer isso, e dessa vez foi um acidente. Foi sem querer, eu não tive a intenção. Tá? Enquanto sinistro é a ideia de um evento que pode gerar um prejuízo, e ele pode ser objeto de intervenção e pode ser previsto em determinado grau, né? Ou seja, então, quando você vai beber e dirigir, existe aí uma possibilidade, um aumento do risco, então, uma possibilidade de sinistro, né? Bom, então, o sinistro, ele, quando se pensa em trânsito, é o que mais as pessoas imaginam, né? Então, a gente está ali para evitar que as pessoas morram. Só que, hoje em dia, o volume de automóveis, o volume de opções de transporte, de modalidades de transporte é tão grande e tendem a conviver, e nem sempre de forma harmônica, mas isso também gera outros problemas, né? Ou seja, especialmente aqueles que utilizam de combustíveis fósseis. Então, aumenta a poluição atmosférica, aumenta a poluição sonora, o barulho, né? Então, por exemplo, nas grandes capitais, o que acontece é Brasília, São Paulo, para dar alguns exemplos, nos momentos em que o clima está muito seco, né? Então, se intensifica a poluição atmosférica,
que é a maioria proveniente dos automóveis. Então, quais são as consequências? Problemas respiratórios, especialmente para os idosos e para as crianças. Então, tem gente morrendo, né, por doenças respiratórias que está bastante associado ao problema da poluição atmosférica, que tem a ver com a nossa poluição do uso de combustíveis fósseis. E aí também nós temos o barulho. Os carros elétricos, eles vêm um pouco numa direção diferente, né? De serem mais silenciosos. Isso também tem um problema, porque as pessoas já estão associam a acostumadas, presença do veículo com o som. Isso é verdade. Né? O meu filho, certa vez, quase foi atropelado por um veículo que estava saindo do estacionamento e que ele não escutou. É uma outra educação que vai ter que acontecer também. É uma outra mudança de comportamento, né? E aí, voltando para a poluição sonora, né? Eu estou aqui em Santa Cruz, é uma cidade do interior, e a gente ainda vê pessoas sentadas na calçada para conversar no final da tarde, no início da noite, mas isso em alguns horários eu não vejo mais. Por quê? Porque são muitas motos, muitos escapamentos furados, né, para chamar atenção. Então, às vezes, você não consegue fazer uma refeição próximo a uma rua que é movimentada, porque é muito barulho. Então, cada vez mais as pessoas estão deixando de conversar em determinados lugares mais movimentados por conta do barulho. Esses são aspectos que vão além do sinistro de trânsito, além das mortes diretas, mas então a busca pela qualidade de vida. E isso tem a ver com mobilidade, isso tem a ver com o trânsito. Não, legal, porque realmente eu acho que talvez quando isso começou, quando veio a resolução, né, das avaliações ali e tal, que mudou um pouquinho esse cenário, se falava muito nisso, assim, o foco era muito nisso, né, de simplesmente o acidente ainda, né, colocou aqui a questão do sinistro, e claro que vem mudando, assim, você que é da área, as pessoas que acompanham, obviamente tem mais ciência disso, mas você está falando de uma questão que extrapola muito, inclusive, a situação trânsito-rua, né, ali, né, uma questão, inclusive, de mobilidade dos espaços que as pessoas estão, né, eu me lembro que, inclusive, quando eu estava buscando algumas questões nessa área ainda, e tinha alguns projetos, eu me lembro que era um de Bogotá, né, em que o espaço ali foi colocado mais como um espaço para pessoas e não para ruas, não para carros, né? Então, assim, você privilegia um uso de uma outra forma, tal, enfim. Então, você não está falando só de acidente ou de trânsito, que é um ponto, mas também de qualidade de vida. E aí, enquanto você estava falando, então, inevitavelmente, como eu falei anteriormente, é uma área que vai falar com outras ciências, com outras profissões, né? E quais são as áreas assim, mais ligadas, né, e que eu já quero fazer essa pergunta emendada com outra. E qual há diálogo? Que tem uma questão é estar ligada a outra área, outra questão é conseguir ter esse diálogo, ter essa troca. Assim. Tô pensando aqui, por exemplo, com parte de engenharia de trânsito, tal, a própria parte ambiental, como você falou. Então são áreas que estão intimamente ligadas a esse fazer, né? A ciência, Fernando, hoje a gente sabe que está cada vez mais rumo às fronteiras, né? Sim. As fronteiras com as outras áreas do saber. Então, vamos pensar o seguinte: quando as cidades, né, vão cada vez mais ficando inchadas ali, os seus centros urbanos, elas tendem a se expandir. Então, as cidades elas vão crescendo. Quer dizer, como é que vai se dar esse crescimento? Como é que as cidades vão se organizar? Né? Então, esse crescimento da cidade tem a ver com o planejamento urbano. O planejamento urbano tem a ver com como as pessoas vão se locomover nessa cidade. Então, o planejamento urbano é uma área importante, a arquitetura, a engenharia, as políticas públicas. Por quê? Porque diz respeito a como você compreende a cidade. Então, tem um aspecto ético-político, para assim dizer, né? Ou seja, quando a gente está falando que os automóveis eles têm um impacto muito grande na nossa saúde e qualidade de vida, não se está querendo necessariamente ser contra os automóveis, mas o que se quer dizer é a gente tem que privilegiar também outras formas de locomoção. Então, quando a gente centra apenas numa forma de locomoção, isso daí tem um aspecto ético-político, ou seja, como é que a indústria deve ser desenvolvida, como é que um país deve ser desenvolvido, como é que nós precisamos incentivar a economia. Então, quando tudo isso acontece,
é o quê? Você baixa os impostos do veículo automotor, e isso muitas vezes não é associado a outros veículos, como caminhões, ônibus e outros tipos de combustíveis que são mais para a coletividade. Então, você tem o incentivo à compra de motocicleta, quando, na verdade, você deveria ter um incentivo ao transporte público de qualidade. E esse é um outro ponto. Às vezes, quando a gente fala de privilegiar também o transporte público, se pensa no transporte que a gente enfrenta no dia a dia, de superlotação, que tem hoje, né? Que tem hoje. Não, a gente está falando de um transporte que seja, de fato, relativamente bom, que privilegie, né? Então, nós estamos falando de você saber as linhas, você ter aplicativo, você ter um controle de tempo, de quanto tempo o seu ônibus vai estar lá, como você perguntou em outros países, né? Quando a gente vai para outros países, a gente encontra essas coisas, né? Então, certa vez eu me surpreendi quando eu tive a primeira vez na Holanda, que sinalizava lá o tempo na parada de ônibus, de quantos minutos o próximo ônibus chegaria. E quando eu entrei, era o verão, tinha ar-condicionado, não tinha superlotação, você tinha ali um contador de tempo até chegar à próxima parada, que se atualizava automaticamente à medida que ele enfrentava mais dificuldades para prosseguir. Então, a gente está falando de coisa boa, a gente está falando não de superlotação, não de algo que a gente vivencia agora que não é bom, tá? Então, nesses termos, você tem a ver com as empresas de ônibus, você tem a ver com os gestores, os políticos. Então, é uma área que tem interface, porque vai mexer com toda a rotina da população. Tá? Então, o psicólogo não pode estar só fechado na cabecinha aqui, né, em processos cognitivos. Ele tem que entender esse sistema maior para dialogar, até a forma de se comunicar. De repente a gente está falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Isso aí soa uma dificuldade entre, por exemplo, engenheiros e psicólogos. Sim, sim. E esse é talvez o desafio, né? E você falou uma coisa importante ali, né? Uma ciência que não é integrada, né? Ela não tem muito futuro. Ainda mais em áreas predominantemente, como é a neuro também, né? Multidisciplinares. Eu vou aproveitar, colocar uma pergunta aqui que a gente recebeu no nosso link anônimo, essa. Muito obrigado para quem sempre manda as perguntas pra gente. Eu até brinquei aqui antes, que eu acho que eu entendi porque que mandou no link anônimo. Talvez a pessoa nem queria se identificar mesmo, e é isso aí, serve para isso. Mas a pessoa escreveu assim, ó, pode ser um viés meu, mas a psicologia pode mesmo contribuir com algo nesta área? Eu não consigo ver isso na prática real. Você já trouxe alguns pontos aqui de como da atuação em si, e agora como que você vê isso na prática? O quanto isso acontece realmente? E o que você vê, por exemplo, desdobramentos dos trabalhos que você está envolvido, ou de outros trabalhos assim, e que há um desdobramento prático, há realmente as pessoas usam realmente esse conhecimento de qualidade de vida, né, ligado à mobilidade e deslocamento na prática das cidades, até em projetos de cidades, né, o quanto há um envolvimento dessa ciência, desse conhecimento ali. Bom, muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito bacana, né, que desafia a gente a pensar nas implicações práticas, né, Fernando? E, então, obrigado ao nosso ouvinte. Bem, uma andorinha só não faz verão. O que eu quero dizer isso? Você isoladamente pode ter pouco impacto ou nenhum impacto. Né? Mas quando você começa a ser um agente de transformação, mas se associando a outras pessoas, então isso daí pode fazer a diferença. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu participo. Legal. E outros exemplos que eu conheço por aí. Então, veja só. Vou dar o exemplo de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, nós temos um colega muito querido chamado Renan Cunha. O Renan, ele participa de equipes multiprofissionais lá em Mato Grosso do Sul e que contribui para a implementação de um programa que chama Vida no Trânsito. Então, esse programa articula diversos atores sociais que têm a ver com o problema. Então, você tem aí a política, você tem aí bombeiros, polícia, você tem os hospitais da cidade, que tem os dados, né? Você tem aí educadores de trânsito, você tem aí um conjunto de atores sociais, SAMU, que, então, trabalham coletivamente, organizando os dados, né, sobre sinistralidade, realizando intervenções nas escolas de município, do estado, né? Então,
e eles têm um estudo mostrando o impacto desse programa, né, reduzindo as mortes no Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Campo Grande. Tá? Então, o Renan faz parte de uma equipe muito profissional dedicada à implementação e avaliação desse programa. Então, é um exemplo de como a psicologia ali presente também contribui para isso. Bom, outras formas que geram impacto. Então, vou aqui um pouco para a academia e a parte profissional. Na academia, quer dizer, quantas pessoas a gente não já ajudou a formar aí nesses 20 anos, tá certo? Mesmo pessoas que não foram diretamente para o trânsito, mas desenvolveram essa ideia, que eventualmente podem estar trabalhando como gestor, nem como psicólogo, mas como gestor, mas tem a mentalidade de uma formação psicológica. Quantos profissionais aí estão trabalhando na avaliação psicológica? Então, essa pode ser uma parte assim do ensino, dos estudos que a gente tem publicado, né? Alguns com impacto na formação, alguns foram inclusive decisivos, né, em posicionamento do SATEPSI em outro momento, em relação a alguns testes psicológicos. Então teve implicações aí na tomada de decisão na psicologia por parte, né, da principal entidade do Conselho. Então esses são alguns reflexos. Mas temos outros ainda. Por exemplo, eu citei para você que nós temos desenvolvido um projeto numa escola em Natal. Tá? Então, esse projeto está no 4º ano, né? Se chama Projeto Mobilidade Segura, numa escola de Natal particular chamada Lápis de Cor. Então, essa escola nos abriu a possibilidade de nós desenvolvermos um projeto de educação para o trânsito, onde a psicologia se articula junto com a pedagogia, né, as professoras, a coordenação pedagógica, e se articula com as políticas públicas para implementar um programa, um projeto, Fernando, que dura o ano todo, e não só pontualmente ali na Semana Nacional de Trânsito, em setembro, como muitas escolas fazem, com palestras. O projeto ele dura o ano inteiro, e nós temos alguns resultados muito interessantes, muito importantes. Então, no ano passado, nós ficamos em 2º colocado na premiação nacional, Prêmio Nacional da Educação de Trânsito, da Secretaria Nacional de Trânsito, vinculado ao Ministério dos Transportes. Parabéns, cara, que legal. Pois é, fruto de trabalho, fruto dessa articulação da psicologia. Então, foram 51 projetos de todo o país, e aí era uma categoria muito ampla, onde entrava aí o poder público, iniciativa privada, ONGs, que a gente ficou na frente de entidades como PRF, as polícias, secretarias de mobilidade. Então, foi assim, um resultado muito impactante para nós, mostrando a importância do projeto. Em 2024, nós já havíamos ficado em 2º, e em 2023 havíamos ficado entre o top 5. Que legal, nesse mesmo premiação. O ano passado também, a gente ficou numa outra premiação da Fundação Mafre, né, que é o braço social da empresa Mafre, seguradora, né, que tem um programa muito respeitado. Eles fazem o prêmio os destaques regionais e nacionais. Então, a escola ganhou o destaque tanto regional quanto nacional no ano passado, e a coisa continua ainda avançando, né? Tem muito o que fazer, e esses já são alguns frutos muito palpáveis para o nosso ouvinte perceber que a psicologia ela tem um impacto. E esse projeto, por quê? Ele inclui não só a parte de sala de aula, que são os professores que executam, né? E as professoras que executam, mas também eles têm uma parte que é fora da escola. Então, a gente analisa toda a dinâmica, o fluxo de deslocamento no entorno da escola e contribui para que esse deslocamento seja mais ordenado. Então, várias escolas têm algum agente de trânsito ali na frente disciplinando, nós não temos agente. A escola é quem trata, né, é quem lida com o próprio trânsito que ela gera na comunidade. E as melhorias que ela consegue desenvolver na comunidade fica também em benefício de todos, como, por exemplo, faixas de pedestre, melhorar a sinalização do entorno em parceria com a Secretaria de Infraestrutura. Então, gera um impacto na comunidade e não só aquela coisa dentro de sala de aula.
Então, vincula-se, por exemplo, nessa perspectiva, as políticas públicas. Nós temos o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que um dos seus pilares é a educação para o trânsito. E toda a comunidade, toda a sociedade é convocada a fazer parte desse plano, e não só as entidades de trânsito que estão lá no Código de Trânsito. Então, a escola está fazendo a parte dela, nós aqui da psicologia estamos fazendo também a nossa parte, e são exemplos que eu acredito que mostra efetivamente como é que a psicologia do trânsito tem tratado do tema do ponto de vista da prática profissional. Nossa, muito legal. E parabéns mais uma vez, cara. Acho que isso que é Valeu, legal, né? obrigado. Resultado de muito tempo, né? Não é só, entre aspas, daquele projeto, mas de muito tempo. Inclusive entendendo a proposta, né? E sabe quando você fala, e eu agradeço mais uma vez a quem mandou a pergunta, né? É claro que tradicionalmente, né, a gente tem a psicologia ali no consultório, na avaliação, eventualmente nos testes ali, né? Uhum. Mas é como eu falei no começo, né? Então pode estar em qualquer lugar que tem gente. E o impacto que isso causa. Eu me lembro, quando começaram os cursos de especialização no trânsito, lá atrás tal, e eu dava uma disciplina de avaliação da inteligência, eu estava lá para falar de inteligência, e eu fazia um projeto com os alunos, e eu me lembro, a gente discutiu bastante um deles que o pessoal falou assim, por exemplo, você pede uma pizza na sua casa. Que aí tem isso também, os motoboys, e não é uma questão só do motoboy. Quem está em casa também não quer esperar a pizza chegar, né? Então você tem uma reclamação de um lado, uma cobrança de outro, né? E aí a campanha era, essa pizza fez uma viagem segura, né? Então assim, o motoboy ia respeitar o trânsito, né? Era um pouco essa ideia de um projeto educacional, né? Dentro, Uhum. e ia ser feito com as pizzarias. Essa era a ideia que eles fizeram. Chegaram até a colocar em prática dentro do bairro que eles estavam lá, enfim, né? Uhum. Depois, aí faz muitos anos, eu não sei como é que se desenrolou, né? Mas é interessante isso que você está falando de mudança de comportamento, né? Então você está falando de um ambiente normativo que já tem as regras ali, mas quando Uhum. você fala isso num ambiente de base de crianças, né? Então, assim, não sei qual que é a idade, qual que é a faixa etária ali da escola, mas você está 6, trabalhando. 7 anos, essa galerinha. Então, você está trabalhando uma base, né? Uma base educacional, que obviamente isso vai ter impacto com os pais, né? Que eu me lembro quando, né, meus filhos também tiveram na escola essa questão de educação pro trânsito e tal. Então, assim, eles chegam no carro só falando um monte de coisa, falando do trânsito, falando do celular, não pode pegar o celular, pai. Beleza, vou pegar. Né? Mas é legal isso, porque reflete, você vê, né, uma mudança de comportamento, e a gente já vê a aplicação. Bom, quem entende de comportamento, né? A gente, né? Então, assim, a gente consegue ter uma relação e respeitando, inclusive, as outras áreas, como você falou. Acho que o diálogo tem que ser de troca, né? Então, pô, muito interessante esse ponto da eficácia, vamos dizer assim, né? E tem aí e quarto ano, você falou, né? Você consegue medir um Sim. pouco isso, né? Você consegue entender o impacto disso observando, enfim, fazendo as medidas ali, né? Mas observando variáveis em relação, inclusive, no ambiente social, né? Como você colocou, né? Você vai ter um impacto não só dentro da escola, não é um projeto que vai ficar ali, né? É um projeto que extrapola isso, né? Pô, bom demais, cara. E tem impacto na comunidade. Isso. Então, em termos de formação em psicologia, quer dizer, você precisa desenvolver essa noção de que o deslocamento é importante, de que o trânsito é importante, para a gente poder encontrar esses espaços, entre aspas, né, de atuação, ou seja, onde é que eu posso atuar. Porque, tradicionalmente, a psicologia do trânsito está muito associada à avaliação psicológica de motoristas, e veja que Perfeito. até agora eu não falei sobre isso. Né? Exato, a gente nem tocou no assunto, né? Então, em parte, isso é proposital, porque eu quero mostrar esse outro leque de Uhum. oportunidades, né? Ou seja, a avaliação de motoristas é um campo que existe há muito tempo, muito antes, né, da regulamentação da profissão. Sim, Existia a necessidade dos conhecimentos psicológicos, por quê? Porque o grande problema à época, nós estamos falando aqui dos anos 40, dos anos 50, era os sinistros da época. uhum. E a velocidade dos carros da época era muito menos da metade dos de Do que é hoje. hoje, né? Sim. Né? Então, os conhecimentos psicológicos, e daí a ideia de psicotécnica, os exames psicotécnicos, porque não havia os psicólogos, né? Que a regulamentação é dos anos 60. Uhum. Então, essa ideia de exames psicotécnicos, a psicotécnica aplicada, isso é pré-psicologia, para assim dizer, né? E essa ideia de psicotécnica ainda vive até hoje. As pessoas falam, eu vou fazer o psicotécnico Muito. para motorista, né? Essa é uma palavra em desuso, tá certo? Porque não reflete o que é feito atualmente e a ideia do que os psicólogos fazem atualmente,
que o correto é a avaliação psicológica. Uhum. Então, essa possibilidade de trabalho, ela está lá no Código de Trânsito Brasileiro, ela diz que as pessoas devem ser avaliadas psicologicamente quando forem tirar a sua primeira habilitação. Então, por força de lei, existe essa possibilidade de trabalho. Essas outras que citei são oportunidades que se cria. Então, você tem que desenvolver competências de bater na porta das pessoas, das empresas, das escolas, uma habilidade que muitas vezes nos cursos a gente não desenvolve, de desenvolver a competência de consultoria, de analisar dados, né? Então, se você, quem faz avaliação psicológica, está muito associado à análise de dados de uma pessoa só, né? Ou de um pequeno grupo, quando a aplicação é coletiva. Eu falo para os alunos, né, que seja de graduação, de pós-graduação, que trabalhar com níveis maiores, né, de maior complexidade do problema, requer uma formação mais robusta. Ou seja, então você não vai avaliar uma pessoa só, você está avaliando 150 pessoas, 150 motoristas, 500 motoristas, né? Se for para um diagnóstico organizacional do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de entender da preocupação da organização com a segurança no trânsito. Então, você vai ouvir muita gente. Você precisa lidar com bancos de dados, você precisa lidar com análise de dados um pouco mais complexa do que você faz com um sujeito. Você vai ter que entender mais de políticas públicas, né? Quais são os documentos, quais são os planos, as políticas de mobilidade que estão associadas, que vão dizer respeito ao seu trabalho, né? E políticas e normativas associadas, por exemplo, se fala muito nas normas regulamentadoras, a NR1, e a importância dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais estão em todo lugar, inclusive nas empresas que mexem com transporte de carga, transporte de passageiros, nas empresas de entrega. Então, o risco psicossocial é importante para todo mundo. Então, em termos de formação, a gente tem que desenvolver, então, além do posicionamento ético-político que eu falava, que significa o quê? Olha, quer dizer, a minoria das pessoas tem dinheiro para comprar um automóvel. Quer dizer, a maioria das pessoas vão dar a pé. Então, a gente tem que privilegiar essas pessoas também, né? E você tem que ter um posicionamento que seja em prol da coletividade. Então, essa ideia rodoviarista que a gente vai formando desde pequeno, porque sendo de classe média, você já vai ser socializado no trânsito por meio do automóvel, geralmente. Então, você acha que andar de automóvel é a coisa certa a fazer. É o que como o trânsito é. Né? Mas, então, você tem que ter outras experiências, outras leituras para imaginar que nós estamos falando de como as cidades devem funcionar. E, nesse caso, existe um documentário bastante interessante, feito por uma galera de conclusão de curso, assim, de jornalismo, se chama Entre Rios. Eu estava pensando agora nesse documentário, você falando, eu lembrei do Entre Rios. Cara, esse documentário ficou muito conhecido, muito interessante, porque ele fala da formação da cidade de São Paulo. É excelente. E como o título já remete, São Paulo é entre vários rios, uma confluência de rios. E aí você tinha, o documentário mostra que tinha duas perspectivas, né? Uma perspectiva mais rodoviarista, de que vamos aterrar os rios e fazer... Hoje em dia, as principais avenidas da cidade, elas são em cima de áreas alagadas e os rios estão por baixo, né? E você tinha um modelo mais integrador, onde você criaria espaços onde a água pudesse subir, né? E se integrar a parques. Então, isso é um posicionamento ético-político, ou seja, como é que você pensa a cidade, né? Então, o que predominou na época foi esse posicionamento de você esconder os rios, de você canalizar o Tietê. Então, muita gente acha que o Tietê sempre foi assim, né? Mas ele era um rio sinuoso. Então, esse documentário mostra o posicionamento que a gente deve construir e os impactos disso nas políticas, e como deve ser a cidade, nas políticas de industrialização, qual é a indústria que a gente vai privilegiar, e daí em diante. Então, a gente precisa ter essa discussão enquanto profissionais para poder ter a cabeça um pouco mais aberta. Não, legal. Esse documentário ele é muito bom, né? De vez em quando eu gosto de assistir, eu acho legal, porque traz um pouco da história de São Paulo e, embora traz um pouco de revolta em alguns momentos, além de você ver, né, as opções feitas, é que a gente paga a conta até hoje, né? Assim, todo ano né? a gente paga a conta.
né? Exato, mas vai estar inclusive nas nossas dicas. E eu vou aproveitar que você falou de políticas, né? O João foi aluno de pós-graduação, do IPOG, inclusive, e ele mandou uma pergunta para a gente, se atualmente, qual é o impacto da psico do trânsito em políticas públicas? Você já abordou um pouquinho aqui essa relação, né, de trazer dados, e qual que é a sua experiência ou de pessoas que você conheça que esses impactos, ou seja, esses estudos realmente refletiram e têm refletido nas políticas públicas ou que está em processo, né? Acho que a gente já tem alguns desdobramentos, mas como é que você vê isso oficialmente, assim? Se tem alguma cidade que tem algum destaque em relação a isso, mas como é que você vê essa relação em políticas, o reflexo disso nas políticas públicas, experiência, enfim, de fato concreto aí? Tá, então vou trazer algumas experiências nesse sentido. Bom, fazendo o link do que eu falei lá em Mato Grosso, esse é um exemplo também de política pública, tá? Mas eu vou dar outros mais no nível da discussão, né? De você ocupar as instâncias decisórias. Um deles, eu falo da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a ABRAPSIT. A ABRAPSIT, por exemplo, tá muito em discussão agora mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e diz respeito ao processo de habilitação, e a ideia é de simplificar, de tornar mais acessível a carteira de habilitação. Então, nisso, quer dizer, uma série de debates estão ainda ocorrendo, e porque, inclusive, se cogitou de nem haver avaliação psicológica para motoristas. Pois é, acompanhei isso. Pois é, então isso está sendo superado, e nós vamos já para o terceiro ou quarto veto, a tentativa de veto à avaliação psicológica, né, dentro da nossa história. Então, ou seja, é algo que sempre está ali. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que sempre está ali a oportunidade de retirar isso daí do processo de avaliação. E aí, dentro da alteração de lei, de outras leis, a ABRAPSIT também estava conseguindo encampar ações para que essa avaliação, isso foi um pouco antes desse movimento que impactou a habilitação. O ano passado, no final do ano passado, conseguindo dentro de construção de leis para que a avaliação psicológica motorista, a renovação fosse para todas as categorias, que atualmente é para os motoristas profissionais, mas que isso fosse ampliado. Então, tudo isso é feito nas instâncias decisórias, no diálogo com parlamentares, na criação de projetos de lei, na seleção de relatorias. Então, esses são exemplos de defesa da categoria, de expansão de atividades profissionais. Então, destacaria, por exemplo, a ABRAPSIT. Perfeito. Um outro exemplo, eu falei para você do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões Graves no Trânsito, a sigla dele, a gente chama ele de PENATRANS. E dentro do Conselho Nacional de Trânsito, que é a entidade que estabelece, né, resoluções de como é que o Código de Trânsito vai ser aplicado. E os órgãos de trânsito, DETRANS e secretários municipais, eles executam isso, tá certo? Então, o Conselho Nacional de Trânsito, que cuida das normativas, ele tem câmaras temáticas, que são órgãos técnicos que auxiliam ela na elaboração dessas regulamentações, tá certo? Uma delas é a Câmara Temática do PENATRANS, a CT-PENAT. Então, essa Câmara Temática ela é responsável pela gestão, avaliação, implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse plano está dentro de um contexto maior da década de ações para a segurança no trânsito, 2021-2030, que o Brasil é signatário. E aí, veja só, nós temos que reduzir 50% as mortes no trânsito até 2030. Então, tu avalie como é que é colocar um plano esse, criar e implementar, né? E avaliar. Isso começou em 2021, é isso? 2021. 2021 até 2030, entendi. Até 2030. Então, essa Câmara Temática, ela é ocupada, né, por meio edital, ela é selecionada por meio edital, e várias entidades podem submeter uma candidatura. A ABRAPSIT submeteu uma candidatura e foi contemplada. Entendi. E eu represento nesse momento, juntamente com a Patrícia Santos, que é a presidente da ABRAPSIT, a ABRAPSIT nessa Câmara Temática. Então, na verdade, nós estamos ali, é a psicologia ocupando esse espaço de diálogo
de formação, de implementação e de avaliação de uma política pública que é essencial. Então, coisas que a gente poderá ver na prática para alguns anos dizem respeito a grupos, né, essa Câmara temática e várias entidades que discutiram caminhos de implementação, de avaliação. E, dentre elas, está a psicologia. O Conselho Federal tinha uma cadeira nessa Câmara temática na gestão passada, na gestão da Câmara passada. Na gestão atual, eles não tiveram assento. Mas tem outra Câmara temática que o Conselho e a Abrapcita também tem assento. Mas é só para ilustrar como as nossas ações em políticas públicas, aqui no caso agora nas instâncias em que elas são construídas e debatidas. Então, perfeito. São alguns exemplos. Não, legal demais. Eu acho que assim, esse é um desafio quando você coloca. É um baita desafio. É muita gente diferente, né? Então, assim, é muito contexto, né? E muita regionalidade. Enfim, tem muita coisa a ser pensada, né? Numa redução dessa magnitude, né? E você estava falando aqui, eu me lembro. Porque assim, eu vou trazer uma questão que talvez você já está cansado de ouvir ou de debater, seja em meios acadêmicos ou com os alunos de forma geral, que é justamente assim, as pessoas questionam a questão da... Você não colocou, desculpa eu trazer de novo a questão da avaliação, tá aqui no contexto da CNH aqui. Sobre qualquer coisa. Mas assim, é porque é uma inquietação, e eu já ouvi... Até recentemente de alguns alunos isso, até deixou claro, falaram, não trabalho nessa área, então não posso ficar falando aqui. Inclusive, mandei a galera procurar seu material, já direto eu falo, procura lá o material do Fábio lá que vocês vão achar material sobre isso. Mas se questiona muito isso, tá? Você faz uma avaliação e aí você não tem ainda um perfil que... Eu lembro que você tem um artigo antigo já sobre personalidade de motoristas, não é isso? Se eu bem me lembro, tinha um seu do Daniel Bartolomeu também, que é o Dani que grava aqui com a gente, sobre perfil, né? Mas não tá se falando de um perfil, eu não sei, a minha percepção hoje não é necessariamente um perfil, né? Você está, inclusive, pensando em alguns parâmetros mínimos ali. Essa atuação na CNH mesmo, a avaliação ali, né? Busca-se um perfil, busca-se entender esse perfil ainda, porque eu me lembro que tinha, talvez você vai conhecer melhor do que eu, mas esse estudo que não necessariamente tinha uma relação entre um perfil de personalidade, acidentes e tal. Então, assim, o que a gente teria, qual que é o caminho, talvez, nessa proposta de políticas públicas, né, desse projeto de redução, então talvez já tenha alguns indicadores. A gente não está falando necessariamente de um perfil de motorista, né? Eu sempre que eu falo isso, eu lembro do Pateta, o desenho do Pateta, que todo mundo lembra desse desenho, né? O Pateta entra no carro, vira um demônio lá, né? Mas como é que é visto tanto a atuação nesse ponto de o que a gente está buscando ali com aquela avaliação e se tem esse perfil esperado ou almejado ou se está identificando? Como que é essa relação? Tudo bem, muito obrigado pela pergunta, né? Esse tópico, ele sempre aparece quando a gente conversa sobre a avaliação psicológica de motoristas, né? Isso. Ele está bastante difundido na literatura. Bom, essa história de perfil é mais ou menos o seguinte: você espera que hajam certos comportamentos que são desejáveis, né, no trânsito para que ele seja um espaço seguro. Ou seja, se as pessoas se comportam de determinada forma, existe uma tendência de que aquele espaço seja mais seguro, de que as pessoas não morram ou não se lesionem gravemente. E aí isso daí seria o perfil. Quais são os comportamentos desejados ou esperados que trazem segurança? Nesse sentido, você, então, tendo essas características desejáveis, né, devidamente estudada, definidos parâmetros, outras pessoas que você vai avaliar, você vai contrastar com essas qualidades que você identificou como sendo desejáveis, certo? E aí, quem não consegue ter esse conjunto de habilidades ou características emocionais, eles seriam contraindicados para dirigir. Por quê? Em tese, aumenta o risco. Então, a história de Pinheiro, que era Código Nacional de Trânsito, nos anos 40, ele aparecia lá um artigozinho dizendo que examinar as condições psicológicas era importante e que era necessário que se tivesse informações sobre um perfil psicofisiológico, como era chamado lá na época, esperado, né? Enquanto isso não era feito, né, ele deveria assumir uma condição de não obrigatório, essa avaliação. Era algo em torno, era nesses termos que a coisa comunicava, né? Então, desde então,
sempre se falou desse perfil, mas nunca se teve definido, seja por Entendi. uma entidade científica, seja por entidades profissionais, seja por meio de resoluções, né? E então a coisa fica nesse debate. Bom, mas é muito complexo essa coisa de perfil, né? Então, ou seja, quais seriam esses indicadores psicológicos? Então, você precisa de muito estudo que diga que determinadas condições psicológicas fazem de fato diferença Sim. entre ocorrer ou não um sinistro, entre ocorrer ou não uma morte no trânsito. Isso requer investimento, requer estudo, etc. Bom, então o que nós temos atualmente? Nós temos são pontos de corte que os construtores de teste, juntamente com as editoras, constroem e definem. Uhum. Né? A partir de quê? Das pesquisas que realizam, ou as amostras, o público que conseguem pesquisar. E aí definem, a partir desse grupo, quem que estaria no nível médio, no nível superior, ou no nível inferior. Em relação ao quê? Aquela tarefa que está sendo utilizada, aquele teste, né? E as pontuações, então, que as pessoas tiraram. Então, você não tem perfil. O que você tem são definições a partir do público que foi pesquisado. E aí eles vão considerar quem tem mais ou menos daquele fenômeno, que pode ser atenção, que pode ser memória. Então, o que é definido nesses testes termina se tornando parâmetros para os psicólogos nas avaliações. Se o candidato atinge ou não aquilo que é esperado, né? Dentro daquele teste, ele é considerado apto ou inapto. Não tem a ver com um perfil geral, são indicadores, então, né? E até porque, se eu pensar numa avaliação psicológica, desculpa te cortar, mas assim, as pessoas mudam também, né? Então você tem uma série de... Claro, você tem um parâmetro ali, é como uma avaliação neuro, né? Você faz uma avaliação numa criança, por exemplo, é importante reavaliar depois de um período, né? Tem alguns parâmetros ali, mas obviamente, primeiro que as pessoas vão mudar e para fazer uma avaliação extensa, aí não seria viável até do ponto de vista do custo, né, Fábio? Acho que tem uma questão prática também aí, né? Existem muitas questões aí. Existem muitas questões que muitas vezes tornam o processo frágil. Né? Ou seja, você pensa assim, cada um. Hoje em dia a gente quer que as coisas andem muito rápido, né? A gente quer tudo muito rápido, a gente já quer sair com habilitação. Então você tem pressões de todos os lados, né, para o perito. Então, antigamente, né, nós estamos falando aqui dos anos 50, quer dizer, quando começaram essas avaliações, né, o que se tinha? O resultado durava meses, certo? Nós estamos falando aqui na época do Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, Sim. que era coordenado pelo Emílio Miri Lopes. Eles foram muito importantes porque eles ajudaram a desenvolver psicometria, Sim. os primeiros instrumentos psicológicos nacionais, por assim dizer, os primeiros parâmetros. Bom, então, nesses tempos, a coisa durava meses. Hoje em dia, dura algumas horas. Então, não é à toa. Existe uma pressão econômica, tanto é esse movimento aí de retirada da habilitação, para tornar o custo mais acessível. Então, você tem aí uma pressão econômica, você tem aí uma pressão por tempo do próprio candidato, né, que quer ali obter rapidamente, quer passar para a próxima etapa, né, que depois ainda tem a prova, né, de conhecimentos do Código de Trânsito, ainda tem a parte prática, os exames práticos, e ainda continua o processo. E você tem as pressões também dos DETRANs, que também querem prestar um serviço de qualidade que se entende que também é rápido. Né? Então, esse conjunto de pressões faz com que o processo de avaliação para ser negado seja cada vez mais comprimido. Você tem 2 dias para lançar o resultado, mas aí o volume de candidatos que se atende é muito grande. Então, termina você tendo menos condição de fazer uma avaliação do ponto de vista mais integradora. Razão pela qual muitos resultados de avaliação psicológica eles são feitos por teste. Sim. Se você tirou a pontuação no teste de atenção considerada mediana ou superior, você é aprovado. Se você tirou uma pontuação inferior, você é reprovado. Então, inapto. Então, a conclusão do processo avaliativo, muitas vezes é levada em consideração
um teste, por exemplo. Aí o sujeito ficou, ele não está apto por conta de um indicador. Então, quando a gente falava dos estudos, é o quê? Bom, será que outros indicadores não compensariam esse indicador que o sujeito, né, não atingiu, considerando uma visão mais compreensiva da pessoa, né, o histórico de vida, todo aquele processo investigativo, que não só do indicador do instrumento, aí é como você vê que não tem tempo para fazer isso. Então, Sim. muitos psicólogos associam, então, ao resultado do processo, eles estão atrelados ao resultado da testagem. Por isso que alguns colegas têm trabalhos dizendo assim, é uma testagem ou uma avaliação? Pelo Código de Trânsito está lá escrito avaliação. Sim. Mas, na prática, para alguns colegas, seriam, de fato, uma testagem, porque Sim. pega o indicador e né? não faz mais nada e o resultado está ali. Sim. Então, esses são alguns dos desafios, né? Você tem esse desafio de perfil, você tem o desafio das pressões, e aí, para dar conta dessa necessidade de agilidade, as editoras têm desenvolvido cada vez mais instrumentos, vou ter aqui repetitivo, né? Breve, rápido, curto, para dizer que o negócio tem que ser, dure 1 minuto, 2 minutos, né? Para dar conta dessa necessidade de pressa. Só que quanto maior a rapidez, né, quanto mais você diminui ali os itens, as tarefas, você pode incorrer aí em problemas de validade, Sim, né? Sim. E assim, né? Tudo bem, ele vai funcionar, mas obviamente um teste, uma avaliação muito mais estruturada e consequentemente demorada, se avalia mais elementos, se associa, você faz associações, né? Você tem processos mais integrados aí, não tem como, né, em 2 minutos. Os pessoal às vezes reclamam que eu faço avaliação clínica e tal, reclama assim, né? Às vezes os alunos falam, nossa, pega teste de personalidade, né? BFP, né? O PIC são grandes, mas é muita coisa. Eu falei, mas se quiser ter indicador mais robusto, alguma coisa, tem que explorar o domínio, tem que explorar o construto, né? E aí fazer rápido realmente acaba tendo esses vieses, né? Mas não quero ficar falando de CNH aqui, foi um ponto que acho que é o ponto que é importante, né? E é uma discussão bem séria na área, né? Porque também vai envolver outros saberes, enfim, interesses, tá? Até como você colocou aí, né? Até sociais, assim, não tem que ser rápido, né? E a avaliação, Fernando, a avaliação, ela continua sendo importante, independente se é para CNH ou não. Perfeito. Então, por exemplo, existem pessoas que são vítimas de sinistro, que precisam de apoio ali psicológico, de psicoterapia, tem aí um transtorno de estresse pós-traumático que precisa ser examinado, investigado, né, a sua existência. Existem processos de luto por perda de entes queridos, de um familiar, de um amigo, né? Então, a avaliação também está aí nesses aspectos. A avaliação também está quando nós vamos fazer consultoria a uma empresa e nós investigamos a qualidade de vida naquela empresa, e essa qualidade de vida repercute na maneira como o sujeito dirige, porque o sujeito dirige, tem a dimensão individual, mas tem um reflexo da política organizacional. Então, você precisa incluir a avaliação da organização. Então, a avaliação psicológica, quando eu trabalho isso nas especializações, eu geralmente converso com a galera, galera, tem 2 caminhos. Tem a avaliação no processo de habilitação de condutores. Isso aqui você precisa ser especialista para fazer, tá? Então, para ser credenciado. É um caminho. O outro caminho é a avaliação psicológica no contexto do trânsito também, mas para outras finalidades que não essa. Isso aqui você não precisa ser especialista em psicologia do trânsito. Entendi. Tá? Então, esse caminho aqui, o segundo caminho, é o que eu geralmente converso nas turmas de avaliação psicológica, nas especializações de avaliação psicológica. Porque aqui você só vai conseguir o trabalho se você tiver especialidade em psicologia do trânsito. Então, aqui existe um caminho muito amplo, muito vasto. Na avaliação dos resultados do impacto desse programa, a avaliação psicológica também está atuando. A avaliação de programas também está atuando. Então, as pessoas que trabalham com avaliação dentro da área, ou às vezes olhando para a área de trânsito, entram dentro de um túnel que enxergam
especificamente isso, mas ao contrário, a avaliação psicológica é por demais importante. Sim. Aí eu trago já um outro aspecto, né? Por exemplo, nós estamos num momento em que a população brasileira, o número de idosos está cada vez aumentando mais. Boa. Então, e essa galera tem uma necessidade muito grande de deslocamento, né? E o transporte público não é bom para essa galera, não é acessível. Né? Muitos preferem, então, continuar dirigindo. Então, como é que você dá apoio, avalia as condições dessas pessoas, dá um suporte psicológico, ainda que não obrigatório. Isso é a parte do processo de habilitação. Então, é um processo mesmo de suporte, de apoio, de orientação, que as pessoas precisam. Então, para dar mais outro exemplo. Perfeito. É interessante, eu tinha trazido essa questão porque realmente é pontual, mas você vê, só desse assunto de avaliação de suporte, a gente já vai, quando você trouxe a questão dos idosos, né, a gente poderia pensar aqui o quanto a questão dos aplicativos, do motorista para os aplicativos, teve impacto não só em trânsito, mas em qualidade de vida, né, seja de quem está atuando, enfim, é uma área, sendo a psicologia, assim, nessa ciência ligada a comportamento e tal, o quanto a gente tem a pensar e a refletir e a participar, como você colocou, né? Cara, do ponto de vista profissional, assim, eu gostaria de fazer algumas orientações, né? Legal. Eu acho que é uma área muito rica de possibilidades, mas tem que ter gente preparada. E eu não vejo muita gente preparada entrando na área de trânsito, ou seja, falta aquele aspecto vocacional, para assim dizer. Eu vejo muita gente entrando na área de trânsito como uma forma de complementar o trabalho, a renda que desenvolve em outras esferas. Nada contra isso, é importante a gente pagar nossas contas, mas eu sinto uma coisa mais vocacionada. Aquela galera que quer chegar, que quer fazer a diferença, né, que quer entender da mobilidade, entender das necessidades do nosso país e ocupar os espaços científicos, acadêmicos, profissionais. Eu acho que a gente precisa deixar de ser consumidor e ter mais gente para produzir, né? Produzir ideias, produzir ações, produzir intervenções. E, mais do que isso, mostrar o resultado. Mostrar nos congressos, mostrar nas redes sociais, né? São espaços muito importantes. Então, essa coisa vocacionada, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é da nossa formação na graduação, né? A gente precisa fazer um esforço maior de tocar nesses temas relativos a trânsito e mobilidade nas diversas disciplinas. Então, eu vejo assim que, quando se fala de disciplinas de políticas públicas, vão se discutir políticas de saúde, políticas de assistência social, como esses fossem as políticas públicas que a psicologia desenvolve. Então, quer dizer, dificilmente alguém pensaria no professor Fábio para falar de uma disciplina de políticas públicas, porque ele fala de trânsito, entendeu? Então, quando falar de trânsito e mobilidade, também é exemplo de políticas públicas e que os cursos não tocam. Né? Estão muito centrados na saúde e assistência social. Mas as políticas não se esgotam por aí, né? As políticas de segurança, as políticas de mobilidade, etc. Então, o trânsito e a mobilidade, eles podem fazer parte de qualquer disciplina, né? As disciplinas de psicologia escolar e educacional, o exemplo aqui que a gente falou da educação para o trânsito, e daí em diante. Então, a gente precisa disseminar mais a formação e os conhecimentos, né? Não precisa necessariamente ter uma disciplina específica. Se tiver, ótimo, mas outros colegas comentarem também a respeito seria massa. As especializações, por sua vez, eu acredito que precisa avançar mais das especializações que falam de avaliação psicológica de motorista para especializações em que você fala em mobilidade. Né? Então, a avaliação de motorista, como a gente conversou por aqui, é uma atividade profissional de um cenário bastante complexo e que cabe aí a psicologia nesse diálogo. Então, eu destacaria nesse finalzinho aqui esse percurso de formação, né, e a atuação profissional. Então, a gente tem que bater a porta, a gente tem que formar as nossas competências e criar os nossos espaços, bater a porta, mostrar as nossas possibilidades,
às vezes um PowerPoint que você transmite uma ideia, abre uma porta. Perfeito. Não, legal, pô, bom demais. E acho que, em comparação com outras áreas, né, Fábio, assim, embora não é uma área nova, né, mas acho que ela está ganhando um espaço diferente também, assim, né, e talvez está ampliando. Né, eu acho que é esse o ponto, né? E essa ampliação é fruto, né, desse bater na porta, desse insistir um pouquinho, né? Muito bom. Então a gente vai para o nosso Fala-me Mais Sobre Isso, que é justamente aquela frase que a gente aprende na faculdade, né? Para quem quiser complementar, quem quiser ter algum aspecto a mais, então vamos para o nosso Fale-me Mais Sobre Isso. Fale-me mais sobre isso. E só lembrando que o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, você que é psicólogo, você que é psicóloga, quer divulgar um pouco melhor, quer ter mais assertividade nisso, entre em contato com eles, pode ser pelo @LeplusStudio. Você vai falar com o meu amigo, com o Abdu, ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar uma melhor solução para você. Então não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E vamos para as nossas dicas. Vou fazer a dica de um livro que organizei em 2019, chamado Psicologia do Trânsito e Transporte, Manual do Especialista. Ele é um livro organizado e publicado pela editora Vetor, né? Organizado por mim, publicado pela editora Vetor. E esse livro traz vários autores nacionais e internacionais para discutir, então, como é que a psicologia constrói conhecimento e aplica esse conhecimento dentro da área de trânsito, transporte, mobilidade. Então, essa obra você vai ter uma visão geral, né, sobre a área, sobre os estudos e sobre como fazer. Em relação à busca de materiais, artigos, enfim, um blog também que eu escrevo, mas também não com tanta frequência hoje em dia, mas tem textos lá, é o meu site chamado Portal de Psicologia do Trânsito, o portalpsitran.com.br. O Portal Psitran você encontra lá links para artigos, teses, dissertações, coisas que eu vou encontrando que estão disponíveis gratuitamente, livros também, eu vou colocando lá. Então, são duas dicas. Uma terceira dica são as redes sociais da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a ABRAPSIT, que eu também faço parte. Então, é uma entidade que dá bastante suporte e apoio, né, aos profissionais e está ali ocupando aqueles espaços das políticas públicas, da discussão das políticas públicas, organizando os eventos nacionais, os congressos brasileiros de psicologia de tráfego. Então, eu indicaria essa rede social. E também fazer uma última divulgação aqui da Sociedade Brasileira de Psicologia, a SBP. Eu represento a SBP aqui no Rio Grande do Norte, a coordenação regional do RN, e nós tivemos, a semana passada, a nossa primeira jornada norte-rio-grandense da SBP, e em outubro nós teremos a 56ª reunião anual da SBP. Então, lá também nós vamos levar discussões, mesas redondas e trabalhos para o evento, né, que vai ser em Belém. E então eu recomendo que até o final desse mês estarão abertas oportunidades para os painéis. Então, quem tiver as pesquisas, o relato de experiência, tem uma oportunidade de participar, né, submeter o seu material e participar desse evento. Maravilha, vai estar tudo linkado e marcado também na publicação desse episódio. Eu deixo como uma dica o que você falou no meio do episódio, o Entre Rios, vou colocar o link aqui também. Quem estiver ouvindo, busca no YouTube lá. Eu nem sabia que era um documentário feito por estudantes, é isso? Assim, isso, até o meu lá na legenda era um pessoal de uma faculdade de jornalismo. Entendi. Geralmente eles têm que fazer um trabalho de conclusão de curso. É verdade, eu acho que eu vi quando eu usei lá atrás, verdade. Tá. E ficou muito bem feito. Muito bom, não, é muito interessante, eu gosto muito desse documentário. Bom demais. Fábio,
Pô, muito obrigado pelo seu tempo aí, por estar aqui conversando com a gente. É sempre bom, né? A gente vê o quanto a psicologia tem campo, né? Como eu falei, só dá para atuar onde tem gente, então a gente tem muita área de atuação, né? Então que bom que temos uma aplicação bem específica, que não é específica, né? Que vai não só para o trânsito, como a gente está falando, mas para toda uma mobilidade. Cara, muito obrigado e valeu. E uma próxima oportunidade a gente conversa de outros assuntos também. Valeu demais. Valeu. Fernando, meu querido, eu quero agradecer a você por essa oportunidade para falar do tema para a sua audiência que tem bastante relevância, né, que são estudantes, profissionais, dentre outras pessoas que escutam, e parabenizar você por esse trabalho de divulgação da psicologia, divulgação científica, numa linguagem acessível, esse seu jeito descontraído, comunicativo, é bacana demais. Parabéns por sua trajetória e desejo tudo de bom. Estou aqui porque precisar. A gente pode montar um outro episódio e falar de psicologia ambiental, hein? Pô, você sabe que quando eu estava falando agora no final, eu falei, pô, a gente podia abordar esse assunto que acabou não falando. Já está marcado. Vamos ter um sobre psicologia ambiental para a gente conversar aqui. Maravilha? Beleza, meu amigo. Obrigadão, cara. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau.